Olá, a gente está bem às vésperas da próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, e a grande pergunta no ar é uma só. Qual vai ser o futuro da taxa Selic? Bom, nesta análise vamos mergulhar nos principais fatores que estão na mesa do Banco Central para a gente conseguir organizar as expectativas sobre o que pode vir por aí. Essa pergunta que todo mundo está se fazendo, não é? Depois de um período tão longo de juros lá em cima, a expectativa por um alívio é enorme. Mas a questão é, será que a hora chegou mesmo? E é aqui que está o ponto central de tudo. Olhando por cima, o cenário parece ótimo, com a inflação sob controle. Só que a realidade, ela é bem mais complexa. Vamos entender agora por que a decisão do Banco Central se tornou um verdadeiro quebra-cabeça. Para começar, a gente tem que reconhecer uma coisa: o sucesso da política monetária no seu objetivo principal. Sim, houve uma vitória muito importante na luta contra a alta de preços. E o número que prova esse sucesso é este aqui, o IPCA de 2025, que fechou em 4,26%. Esse resultado é super significativo, porque ficou abaixo do teto da meta, ou seja, mostra que a estratégia do Banco Central para segurar a inflação de fato funcionou. Mas claro, essa vitória não aconteceu do nada. Ela foi conquistada com um remédio bem amargo e de longa duração, um aperto monetário forte, persistente, que acabou impactando a economia inteira. E o legal de olhar essa linha do tempo é ter a perspectiva do tempo. A gente está falando de 12 meses com a Selic acima de 13% e os últimos 7 meses cravada em 15%. Foi essa pressão constante que conseguiu, finalmente, trazer a inflação para dentro da meta. Ou seja, a política monetária cumpriu sua função básica. Certo, se a inflação caiu, a decisão de cortar os juros deveria ser óbvia, né? Pois é, não tão rápido. É exatamente aqui que o cenário começa a ficar mais nublado, porque o quadro geral de indicadores não está nada coeso. Essa é a pergunta lógica que vem em seguida. Se o principal objetivo foi alcançado, o que impede o Banco Central de começar a cortar os juros e dar um alívio para a economia? O problema, gente, está nos outros indicadores. Essa imagem ilustra o dilema perfeitamente. De um lado, o troféu da inflação controlada. Do outro, uma série de outros indicadores que pesam bastante na balança e pedem muita cautela, como a gente vai ver agora. Vamos focar nesse número. 5,2% de taxa de desemprego. Historicamente, o mercado de trabalho tão aquecido assim é visto como um sinal de alerta para a inflação futura. É uma peça-chave que com certeza justifica a prudência do Copom. Agora, sobre o câmbio, é preciso ter o pé no chão. A queda do dólar ajuda a segurar os preços no curto prazo? Sem dúvida. Mas, segundo a análise, isso reflete muito mais um fluxo de dinheiro de oportunidade do que uma melhora real duradoura na percepção de risco do Brasil. Então, o ponto crucial é: não dá para contar com isso a longo prazo. Isso tudo nos leva a uma discussão um pouco mais profunda. Por que, depois de tanto tempo com juros altos, a economia real não desacelerou como era esperado? Bom, agora é a hora de falar sobre os limites da política monetária. A primeira explicação que vem à cabeça é esse conceito de defasagem monetária. Basicamente, existe um tempo entre a decisão do Banco Central sobre os juros e o impacto total disso na economia. É como tomar um remédio e ter que esperar um pouco para ele fazer efeito. A questão-chave é essa. Depois de um ano inteiro de política restritiva, por que os efeitos não foram mais claros no crédito, no investimento, no emprego? Se a inflação respondeu, por que o resto do sistema parece não ter reagido da mesma forma? Existem algumas explicações mais estruturais para isso. O mercado de trabalho hoje parece menos sensível aos juros e aquela relação clássica entre desemprego e inflação parece ter perdido força. E tem mais, há um comportamento de cautela tanto de empresas quanto de famílias segurando o dinheiro, a liquidez, o que faz o dinheiro girar menos. Isso ajuda a explicar como a inflação pode cair sem que a atividade econômica desacelere na mesma intensidade. E como se o cenário interno já não fosse complexo o suficiente, ainda é preciso olhar para fora. O contexto internacional está bem longe de ser tranquilo e adiciona uma camada extra de incerteza, o que recomenda ainda mais cautela. O cenário geopolítico global anda bem agitado. A crise na Venezuela e as tensões estratégicas envolvendo os Estados Unidos, Europa e a Groenlândia, por exemplo, criam um ambiente muito imprevisível. Isso afeta diretamente o custo do capital e a percepção de risco para economias como a nossa. E diante de tanta incerteza vindo de fora, a função da política monetária acaba mudando um pouco. Ela passa a atuar de forma mais defensiva, sabe? Quase como um escudo para proteger a economia de choques e instabilidades, em vez de ativamente estimular o crescimento.
Ok, juntando todas as peças, inflação controlada, sinais internos conflitantes e um mundo cheio de incertezas, o que a gente pode então esperar da decisão do Copom? Vamos organizar o pensamento no exercício de probabilidades. E é fundamental ter isso em mente. Ninguém aqui tem bola de cristal. O que dá para fazer é analisar os dados que a gente tem e ponderar as chances de cada cenário acontecer. Não é adivinhação, é cálculo estratégico. E essa tabela organiza as possibilidades de um jeito bem claro. Vamos lá. Aumentar a Selic? Nenhuma chance. Com a inflação caindo, não faria o menor sentido. Agora, manter a taxa em 15%? Bem, esse é o cenário mais provável. Reflete a cautela máxima diante de todos esses sinais mistos. Um corte pequeno de 0,25 também é provável. Seria um primeiro passo, para testar o terreno. Já um corte maior de meio ponto? Aí é pouco provável. Para isso, o cenário econômico precisaria estar bem mais alinhado e positivo do que o que a gente vê hoje. E essa frase resume perfeitamente o espírito dessa análise. O mais importante não é ficar na torcida por um resultado ou outro, mas sim entender os limites da política monetária e interpretar corretamente os sinais que a economia está nos dando. Com base em toda essa análise dos dados, dos sinais conflitantes e das probabilidades, a reflexão final fica em aberto. A ideia aqui foi justamente organizar as possibilidades para que as expectativas possam ser formadas de um jeito mais claro e com mais fundamento. Agora é aguardar a decisão do comitê.